sentindo aqui agora que Deus está neste lugar. Deus está neste lugar, neste lugar. Deus está neste lugar, neste lugar. O Espírito Santo se revela. e Deus está Neste lugar. vai operar. Neste lugar. Conta pra Jesus aonde é a sua dor. Ele é o remédio, confia. Não te desanime, Toma sua cruz. porque tu precisa, Volta pra Jesus. porque tu precisa. Volta pra Jesus. Além do céu azul, na presença do Senhor, todos se levantarão. Dando glórias e louvor. Além do céu azul, na presença do Senhor, todos se levantarão, dando glórias. Vem, 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 vem carregar a cruz. Vem, 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 vem dar glória. Vem, 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 vem carregar a cruz. Vem, 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 vem dar glória. O poder de Deus é fogo para queimar Pecado. o poder de Deus é fogo para queimar. Pecado. Se você entrar nesse fogo, meu irmão, você vai. Fica transformado. Se você entrar neste fogo, Meu irmão, você vai. fica transformado. Amém, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado e santo é o nome do Senhor. Aleluia a Deus. Irmãos, nós Glória a Deus. vamos preparar para a campanha que nós vamos preparar domingo, Glória a Deus. em favor da família. Quem ama a sua família aí? Quem ama a sua Graças família? a Deus. Aleluia. Uma campanha em favor da família, a unção de Deus na família. Nós fizemos uma campanha dessa em 2020, foi uma bênção de Deus, aleluia, Glória a Deus. glória a Deus. Deus curou uma criança, meus irmãos, que estava paralisada as pernas aqui, ó. Segunda unção que eu fiz, meus irmãos, eu ungi do joelho até o pezinho dela, ela saiu andando aí, ó, andando para a glória do Senhor, aleluia, glória a Deus. Vamos ler a palavra de Deus, Glória a Isaías 43. Passa a louca para mim. Glória a Deus. Glória a Aleluia. Deus. Domingo, meus irmãos, vamos preparar esta campanha. Esta campanha nós vamos iniciar domingo, preparar domingo, né? 1 hora de oração, como fizemos aqui hoje. 1 hora de oração antes da mensagem. E no meio da campanha, no 10º dia da campanha, nós vamos fazer 2 horas de oração antes da mensagem. Aleluia, Jesus. Aí no último dia, nós vamos fazer 3 horas de oração. Glória a Deus, maravilha. Glória a Deus, como fizemos, meus irmãos, em 2020. Pregamos aqui em 2020, 2021 e 2022. Pregamos todos os dias aqui. Acabava o culto mais cedo, mas estava aqui orando e pregando. E nós fizemos esta campanha. Amém? E Deus abençoou. Deus abençoou nesta campanha. Deus libertou, meus irmãos, pessoas nesta campanha. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então nós vamos fazer novamente Louvado e esta bendito campanha seja o Senhor. de 21 domingo. 21 domingo. Quem tem fé de fazer 21 domingo? É a campanha de Daniel, né?
Daniel, meus irmãos, fez 21 dias de oração, uma campanha de 21 dias de oração. E no dia dele receber a bênção que o Deus enviou o anjo para levar a bênção para Daniel, aí Satanás entrou na frente e tentou impedir o anjo. Mas o anjo, meus irmãos, não era de luta. Era o anjo Gabriel. Gabriel não é de luta, Gabriel só vem trazer bênção. Amém? E ali, meus irmãos, o inimigo lutou para interromper a Gabriel a passar com a bênção para Daniel. Mas diz a Bíblia que Deus enviou Miguel, e ali, meus irmãos, Miguel veio com a espada e lançou todos os demônios por terra, e Gabriel passou com a bênção e entregou a Daniel. Amém? Oh, Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Isaías 43, abre sua Bíblia, irmãos. Vamos falar um pouquinho do poder de Deus. Deus tem poder, irmãos. Deus tem poder. O poder de Deus, meus irmãos, é incalculável. O poder de Deus é tão grande, meus irmãos, que Ele pega o mar, o oceano com a sua mão. Com as mãos dele, meus irmãos, Ele pega o oceano. Olha o tamanho de Deus, irmãos. Olha a grandeza de Deus. É Ele que eu estou pregando aqui nesta noite. Ele pega o mar com a sua mão. É grande? É grande ou não é? Aleluia. Glória a Deus. Deus, meus irmãos, sabe quantos fios de cabelo tem na cabeça das minhas irmãs. Ele sabe, meus irmãos, quantos litros de água tem no mar. Poder extraordinário. Feliz e santo é o homem e a mulher que crê em Deus. Feliz e santo, meus irmãos, é o homem e a mulher que obedece a palavra de Deus, que vive a sua verdade. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor? Glória a Deus. Só Deus resgata Israel. 43, 13. Uma palavra bastante conhecida. Aleluia. Diz assim, ó: ainda antes que houvesse dia, isso é o Senhor que está dizendo, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Aleluia. Glória a Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado e santo é o nome do Senhor. Até aí, 2 versículos apenas para nós meditar nesta noite. Pode, meus irmãos, sentar. Pode glorificar o nome do Senhor. Pode dar glória a Deus, aleluia. Porque Ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, ai do homem, ai da mulher que cair nas mãos de Deus. Nunca queira cair na mão de Deus, porque das mãos dele ninguém escapa. Ninguém escapa das mãos de Deus. Deus é o Todo-Poderoso, é o Criador dos céus e da terra. Satanás tentou, meus irmãos, se igualar a Deus. Ele queria ser o que nós somos. Meus irmãos, a palavra de Deus em Isaías nos revela que Satanás, meus irmãos, ele era um anjo de luz lá nos céus. É ele que comandava, meus irmãos, ali. Uma grande parte dos anjos ali, ele era o responsável, brilhava mais do que os outros. Então, meus irmãos, ele tinha uma beleza incalculável ali nos céus. Mas diz a Bíblia que quando ele foi, meus irmãos,
separar as pedras afogueadas, que nesta época, na frente do altar de Deus, tinha ali, meus irmãos, uma roda, e era trazido pelos anjos, ordenado por Deus, trazido as pedras afogueadas, e colocava, meus irmãos, as pedras ali naquela roda, e a roda ia rodando, e a glória ia subindo para a glória de Deus, aleluia. Então, meus irmãos, era como um cheiro suave que ia para a narina do Senhor nosso Deus, e Deus sentia prazeres naquilo. E diz a Bíblia, meus irmãos, que os anjos iam trazendo, um trazia 1000, outro trazia 1500 pedras, outro trazia 2000 pedras, 3000 pedras, e quando chegava, era Lúcifer que via, meus irmãos, que se transformou em Satanás, né? Ele que via, meus irmãos, quantas pedras você trouxe? Trouxe 1500 pedras. Então você deixa 500 aqui para mim e leva 1000 para o Senhor. Está entendendo, irmãos? O que ele fazia? Lá no céu, isso aconteceu nos céus. Aí chegava outro com 2000 pedras e ele dizia: olha, deixa 1000 aqui para mim e 1000 você leva para o Senhor. Então ele estava roubando de Deus. Imagine o que aconteceu, meus irmãos, dentro dos céus. Nos céus aconteceu isso, imagine aqui na terra. Está entendendo? Por que Deus pede santidade do ser humano? Aí Deus, meus irmãos, o amor dele é tão grande, tão tremendo, que ele não puniu na hora. Vamos supor que se fosse eu, já chamava ele, ó, está fora, já está condenado, acabou, tirava fora. Mas Deus não. Deus deixou que ele fosse levando para ver até onde ele ia. E ele foi, meus irmãos, separando, e ele começou a dizer para os anjos: olha, nós vamos subir acima das estrelas do céu, no mais alto dos céus, acima de Deus, e vamos montar o meu trono. Aí nós seremos semelhante ao Altíssimo. Aí foi aonde que Deus criou você. Aleluia. Para que Deus criou o homem, meus irmãos, aqui na terra? Para nós combater, meus irmãos, contra o pecado, contra o diabo, contra Satanás. Verdade. Nós fomos criados para guerrear contra o diabo. É por isso que Deus diz, meus irmãos, que nós precisamos estar em oração, estar em jejum, estar em consagração diante de Deus. Eu oro todos os dias para Deus santificar o meu corpo, Deus santificar os meus ouvidos, para mim não ouvir coisas do mundo e deixar entrar no coração. Eu peço a Deus para Deus santificar, meus irmãos, minha boca, para não sair palavra torta, palavra errada, para não pecar contra Deus. Eu tenho medo de ir para o inferno, não quero ir para o inferno. Eu tenho certeza que ninguém quer ir para o inferno, meus irmãos. E todos os dias, meus irmãos, o ser humano está pecando, 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 e não cessa de pecar diante de Deus. Isso é um pecado, meus irmãos, que a maioria dos pastores hoje, eu quero falar com os pastores, pregadores, pastores presidentes de obras, grandes homens, conhecidos pelo Brasil, pelo mundo, eles estão abrindo a porta dos céus. Eles pensam que estão, né? Abrindo a porta, meus irmãos, para que o povo entre de qualquer jeito. Ô irmão, não tem problema não, você pode cortar seu cabelo, pode usar pintura, pode usar esmalte, pode usar correntinhas, não tem problema não. Deus quer só o seu coração. Estão fazendo de Deus um açougueiro. Deus é açougueiro para querer só o coração? Deus quer você de corpo, alma e espírito. A palavra de Deus nos revela, meus irmãos, que no dia do julgamento, no dia do acerto de Deus para com o ser humano, a terra vai ter que dar conta dos mortos que nele havia, que nela havia. A terra vai ter que dar conta dos mortos. Por quê? Porque os mortos, meus irmãos, quando tocar a trombeta para todos se ajuntarem diante de Deus, os mortos vão ressuscitarem. Como? O corpo vai ter, meus irmãos, o braço, onde que perdeu o braço, onde que perdeu a perna, quantos que estão sem, entendeu? Um perdeu o olho. Então, meus irmãos, eles vão ter que, a terra vai ter que se ajuntar. A natureza, a terra mesmo, Deus vai dar ordem para ela, ela vai ter que se ajuntar. Aonde estiver o corpo daquele homem, daquela mulher, vai ter que voltar, meus irmãos, em perfeito estado. Vai ter que voltar normal. Está entendendo? Todos os membros têm que voltar normal.
E Deus, meus irmãos, vai enviar o Espírito, porque pessoas que já morreram há anos, o Deus vai enviar o Espírito e vai se juntar na carne, para que possa, meus irmãos, subir ante a presença de Deus para ser julgado. O mundo inteiro será julgado, o mundo inteiro, desde Adão, que é o primeiro homem, a primeira mulher, Adão e Eva, desde Adão, meus irmãos, ante o último agora que vai nascer e que ainda vai morrer, vai ter, meus irmãos, que dobrar o joelho diante do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Nós estamos aqui num culto, meus irmãos, uma reunião, que nem a reunião, meus irmãos, da presidência da república é igual a essa aqui, não é, meus irmãos, não é, porque lá eles vão tratar de coisas da terra, nós estamos tratando de coisas dos céus. Você precisa guardar a palavra de Deus, ouvir esta palavra, guardar em seu coração, viver ela em sinceridade. Não pode haver engano, não pode haver mentira, não pode haver falsidade. Em nome de Jesus, nós temos que viver, meus irmãos, com o coração puro diante do Senhor, para que quando a trombeta tocar, nós seremos, como diz o apóstolo Paulo, que naquele dia, quando Jesus aparecer nas nuvens, nós seremos, meus irmãos, os mortos ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, no abrir e no fechar de olho, no piscar de olho, irmãos, seremos transformados em um corpo incorruptível, imortal e glorioso. Você está entendendo isso? Então nós vemos, meus irmãos, que somente subirá aos céus aquele que viver a doutrina do Senhor aqui na terra, aquele que guardar a palavra dele. Que não adianta você dizer, não, mas eu não mato, eu não roubo. Não, meus irmãos, não é só isso. Você tem que viver em santidade diante do Senhor, tem que estar na igreja ouvindo a palavra, porque através de você ouvir a palavra é que você recebe a força de Deus para você vencer. Você tem que dominar a sua carne. A sua carne pede para você jogar, a sua carne pede para você beber cerveja, a sua carne pede para você se pintar, para você usar roupas escandalosas. Mas o Espírito, meus irmãos, que conhece o poder, a graça de Deus, ele pede, meus irmãos, para você santificar, abandonar o seu pecado, abandonar as vaidades. Precisamos, meus irmãos, ser diferente do mundo. Nós precisamos ser diferente do mundo. Nós servimos um Deus que tem poder, meus irmãos. Deus é poderoso. Se Deus quiser destruir este mundo agora, Ele acaba com tudo. Com apenas um sopro, Ele pode acabar com tudo. E diz a Bíblia, meus irmãos, que naquele dia o trono de Deus sai dos céus. Aleluia. O trono de Deus sai dos céus, os anjos rodeados ao seu redor, e para, meus irmãos, no ar. Ele para no ar, e ele envia Jesus para buscar o povo. Como que Jesus vai conhecer as minhas irmãs? Como que Jesus vai conhecer os meus irmãos internautas? Como que Jesus vai conhecer o pastor Bonfim? Como que ele vai conhecer o irmão João, a irmã Aparecida, a irmã, os irmãos? Como que Jesus vai conhecer você, meus irmãos? Como que ele vai conhecer nós? Ele tem que ver alguma coisa em nós, diferente do mundo. Por isso que Jesus ensina nós a andar diferente do mundo. Não podemos, meus irmãos, viver a vontade da carne, temos que dominá-la. E para dominar a carne, é só quem tem o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo? Minhas irmãs, meus irmãos, têm o Espírito Santo? O dia que você alcançar o Espírito Santo na sua vida, você vai conseguir dominar a sua carne. Porque a carne, meus irmãos, ela vai perecer, na verdade, porque ela vai voltar para o pó da onde que ela saiu. Mas o Espírito, ele tem que voltar para Deus, mas se viver a vontade de Deus aqui na terra. Aí a pessoa vem, meus irmãos, e querer discutir sobre, meus irmãos, quem entra no céu, quem não entra no céu. Ah, você não pode julgar. E por causa disso, então a maioria estão no pecado. Não todos, porque nós estamos aqui na presença de Deus, aleluia. A maioria, meus irmãos, estão vivendo o mundo do pecado, da vaidade.
Porque o diabo está colocando no coração deles: olha, esse pastor está julgando, esse fulano está julgando, esse está julgando, não pode julgar. Mas a Bíblia dá o direito de nós saber quem é e quem não é. Eu tenho que saber quem é e quem não é, meus irmãos. Precisamos saber, e é o Espírito Santo que nos mostra. Como que eu vou falar que o irmão é de Deus se o irmão vira a garrafa de cerveja na boca? Como que eu vou falar que o irmão, se a irmã é de Deus, se a irmã está com a roupa escandalosa, se a irmã corta cabelo, pinta cabelo? Como é que é de Deus, meus irmãos? Se está, é pecado, pastor? É pecado, claro que é pecado. Teve um pastorzão grande aí, meus irmãos, conhecido no Brasil todo, dizendo que o irmãozinho veio falar que não pode dormir sem roupa. Mas peraí, mas lógico que não pode dormir sem roupa. A Bíblia diz claramente que nós não podemos ficar nus. Aí um ligou para mim esse dia, conversando comigo, falou: irmão, vou tomar banho de paletó e de gravata. Eu falei: você faz o que você quiser, você é livre para escolher. Só que é por causa de pensamentos igual ao seu, é que muitos estão no inferno hoje, sofrendo, rangendo seus dentes, desesperados, meus irmãos. Enquanto nós estamos aqui pregando, tem pessoas caindo lá. Tem pessoas caindo lá, irmãos. Quando nós estamos aqui pregando, falando da grandeza de Deus, para que você venha se livrar do inferno, tem pessoas indo para o inferno. E o maior desespero, meus irmãos, na vida dessas pessoas que vão para o abismo, vai ser os primeiros 3 minutos, quando ele pisar o pé ali. Porque ele vai lembrar de um culto como esse, de uma palavra como esta, de uma doutrina verdadeira como esta que estamos pregando aqui nesta noite. Ele vai lembrar de um culto como este e vai ranger os dentes por causa do arrependimento. Meu Deus, por que eu não ouvi aquela palavra? Por que eu não obedeci? Por que eu não aceitei Jesus naquele dia? Mas o diabo, meus irmãos, ele vai enganando o ser humano até ele morrer. Porque no momento que fechar o olho, acaba a oportunidade. A sua oportunidade, a minha oportunidade é hoje, é agora, que estamos com os olhos abertos, estamos vivos, estamos respirando, aleluia. Estamos, meus irmãos, aqui, meus irmãos, com a vida que Deus nos deu. Enquanto nós estamos aqui respirando, nós temos toda a oportunidade de se arrepender de tudo aquilo que fizemos. Verdade. E sermos, meus irmãos, perdoados pelo Senhor Jesus Cristo, porque Ele tem poder de nos perdoar, aleluia. O prazer de Jesus é perdoar, irmãos. O prazer dele é perdoar o nosso pecado. Ezequiel 18, verso 20 diz assim, ó: a alma que pecar, essa morrerá. Está entendendo, irmãos? A alma que pecar, essa morrerá. Mas embaixo você vai ler: mas a alma que se arrepender das suas iniquidades, a alma que se arrepender dos seus pecados, das suas transgressões, serão perdoados pelo Senhor e serão lançados lá no abismo, lá dentro do mar, lá no fundo do mar, para ser esquecido por Deus dos seus pecados. O amor de Deus, o amor de Deus é incomparável, meus irmãos. O amor de Deus, meus irmãos, é incomparável. Não existe amor, meus irmãos, maior do que este, aleluia. Sim, meu Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Não existe, meus irmãos, amor maior do que este, o amor do Senhor nosso Deus. Ele ama tanto o ser humano, meus irmãos, que Ele luta para salvar o ser humano desde a fundação do mundo, desde a criação de Adão. Quando Adão pecou, meus irmãos, que não era para ele ter comido daquele fruto no meio do jardim, que era da ciência do bem e do mal, e ele comeu, aceitou a proposta da esposa e comeu do fruto, meus irmãos, e ali pecou contra Deus. Quem sabia que aquilo ali era o dízimo? Era o dízimo. Quem sabia que era o dízimo do Senhor? Era o dízimo ali, meus irmãos. Deus criou Adão e Eva, colocou no jardim do Éden. Jardim do Éden você não precisava trabalhar, você não precisava suar, meus irmãos, para ganhar o seu sustento. Você comia, bebia ali com Deus, meus irmãos, Deus passeando de manhã, à tarde e à noite. Deus passeava no meio deles ali, está entendendo? Então ele não precisava, meus irmãos, você trabalhar, sofrer, porque é duro, meus irmãos. Como é difícil viver nessa terra
Não é fácil. Mas Deus disse para ele: não comereis desse fruto, de comer vai morrer. Deus falou para Adão. Mas Adão, meus irmãos, aceitou a proposta da esposa e comeu daquele fruto. Comeu, meus irmãos, e Deus apareceu de tarde e perguntou, meus irmãos, por Adão. E Adão, meus irmãos, diz: estou escondido porque estou nu. Quem te revelou que estava nu? A mulher que o Senhor colocou do meu lado. A quem? Por que se revelou? Aí a mulher foi, meus irmãos, disse: a serpente me enganou e eu comi do fruto e apresentei ao esposo e ele também comeu. Está entendendo, irmãos? Por isso que a mulher hoje, meus irmãos, sofre. Para ganhar uma criança hoje é um sofrimento mais terrível do mundo. É muito terrível. Porque, meus irmãos, Deus colocou isso para, meus irmãos, que nós venhamos pedir perdão dos nossos pecados, arrepender da nossa transgressão e voltar para Deus, o que muitos não querem hoje. A maioria, meus irmãos, das igrejas hoje, igrejas grandes, estão pulando, estão dançando dentro da igreja. Esses dias tinha meus irmãos, colocou a bola de futebol dentro do altar, na frente do altar. Só o sangue do Cordeiro é blasfêmia contra o Espírito Santo. Precisamos viver, meus irmãos, como viviam os apóstolos, na oração, na santificação. Eles foram mortos, na verdade, alguns nas espadas, outros crucificados, como Pedro, meus irmãos, foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele disse aos chefes, meus irmãos, ali de Roma, que ele não queria ser crucificado como Jesus, mas sim: não sou digno de ser crucificado como meu mestre, mas vou ser crucificado de cabeça para baixo. São homens, meus irmãos, que viviam em espírito e em verdade. Então nós temos, meus irmãos, que lutar por isso. Temos que viver a doutrina, a palavra de Deus em nosso coração, saber onde nós pisamos nossos pés. Aleluia. E a Bíblia diz, meus irmãos, que Adão foi, meus irmãos, expulso do jardim do Éden. Aí começou, meus irmãos, a luta. Ele tinha que trabalhar para comer, se não trabalhar não come. Está entendendo? Aí começou a luta, meus irmãos. E de repente Deus, meus irmãos, encheu o mundo de gente, e o povo com a mente voltada tudo no pecado. Deus resolveu exterminar com tudo num dilúvio de águas. E Deus começa a procurar um homem. Não achava um homem que fosse achado digno, meus irmãos, de construir a arca para, meus irmãos, salvar a vida deles. Deus procurou. A palavra de Deus diz que Deus procurou, até que Deus achou Noé, um homem reto, fiel, sincero, obediente à palavra de Deus, o qual nós não temos hoje. Hoje, meus irmãos, o pastor sobe no altar, você não sabe se ele tem 2 ou 3 ou 4 mulheres. São casados 2, 3, 4 vezes. Estão vivendo no pecado, estão vivendo na vaidade, e estão pregando, meus irmãos, fazendo até fogo descer dos céus. Não sei como, mas acontece isso. Mas sabemos que naquele dia ele terá que dar conta de tudo que praticou aqui na terra, porque tudo está sendo registrado. Os olhos de Deus estão, meus irmãos, sobre todas as partes do mundo. Não existe lugar, meus irmãos, que possa se esconder de Deus naquele dia. Ninguém. Aleluia. Como diz a palavra de Deus, Isaías 43:13: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Aleluia. Está entendendo, irmãos? Ninguém pode impedir de Deus fazer aquilo que Ele desejar na tua vida. Se você acreditar, as mãos dele será estendida na sua vida. Aleluia. Se você crer no poder de Deus, Deus estará resolvendo o seu problema. E nesta noite é noite de bênção, é noite de vitória, é noite, meus irmãos, que nós podemos orar e repreender todos os demônios. Temos autoridade de Deus para isso, para repreender todos os espíritos imundos que têm colocado enfermidade nas pessoas, tem colocado, meus irmãos, as enfermidades.
podemos repreender e alcançar de Deus a misericórdia, a cura e a libertação. Amém? Glória a Deus, aleluia. Quem poderá escapar das mãos de Deus? Muitos meus irmãos estão fazendo, meus irmãos, oh glória a Deus, os túneis debaixo da terra. Estão montando, meus irmãos, ali até mesmo cidades debaixo da terra, para esconder da vida de Jesus naquele dia, como coisa que Deus não está enxergando o fundo da terra, né? Não adianta, meus irmãos. Você pode fugir para qualquer lugar do Brasil, qualquer lugar, meus irmãos, dos países, do mundo. Aonde tem uma vida, os olhos de Deus estão ali contemplando e registrando tudo que você está fazendo, tudo que você está pensando. É o que muitos não acreditam, que lá na porta do céu vai ter, meus irmãos, um detector chamado Espírito Santo. Só vai passar ali, meus irmãos, aqueles que estão realmente limpos, aqueles que foram lavados e remidos no sangue de Jesus aqui na terra, porque o nosso futuro depende do que nós somos aqui na terra. Se você for um homem fiel diante de Deus, ou uma mulher fiel diante de Deus, você vai viver a eternidade com Deus, como Lázaro, meus irmãos, viveu. A Bíblia diz, meus irmãos, que existiam dois homens, um era rico e o outro era pobre. Era Lázaro, meus irmãos, pobre, mas homem de Deus, fiel diante de Deus, que comia na mesa, meus irmãos, as migalhas que caíam da mesa do rico, e era um sofrimento muito terrível. Mas o rico, meus irmãos, era miserável. A Bíblia diz, meus irmãos, que chegou o dia que Lázaro morreu. Lázaro morreu e foi, meus irmãos, para o seio de Abraão. O seio de Abraão, para quem não sabe, é o paraíso. É o lugar onde você vive na paz, na alegria do Espírito Santo. Não tem dor, não sente angústia, não sente dores. Ali, meus irmãos, é o paraíso de Deus, onde Deus está preparando para nos levar naquele dia. E diz a Bíblia que passando uns dias, meus irmãos, o rico morreu. Olha como que é diferente. Foi sepultado. Lázaro, quando morreu, foi levado para o seio de Abraão. Eu acredito que foi os anjos que levou ele para o seio de Abraão. Mas o rico, meus irmãos, morreu, foi sepultado. Diz a Bíblia que ele foi sepultado. E quando, meus irmãos, ele chegou no Hades, que é lugar de tormento, de desespero, ele olhou para cima e viu, meus irmãos, Lázaro andando, passeando, aleluia, no paraíso. Não sentia dores, não sentia, meus irmãos, desespero nenhum. Era uma vida, meus irmãos, gloriosa diante do Senhor. Estava ele passeando ali com Abraão, ali o rico, meus irmãos, lá debaixo do Hades, no desespero, queimando, rangendo os dentes. Ele olha para cima e vê aquilo chocou ele. Por que ele não estava lá? Por que ele não vivia lá? Mas não era porque ele era rico, era porque era miserável, coração, meus irmãos, fechado, não dava ouvido à palavra de Deus, não ouvia as mensagens, não ouvia a voz de Deus falar com ele, dispensava, meus irmãos, qualquer palavra que vinha de Deus. Então diz a Bíblia, meus irmãos, que ele olhou e clamou: Pai Abraão, manda Lázaro molhar a ponta do dedo na água e pingar uma gota na minha língua para ela refrescar a dor que eu estou sentindo aqui embaixo. Está entendendo, irmãos? Mas diz a palavra de Deus que Abraão disse para ele: nem se nós quiséssemos passar daqui para aí, não poderia, muito menos você passar daí para cá. Está entendendo, irmãos? Aí, meus irmãos, o rico virou pregador lá no inferno, estava lá no abismo, no Hades, virou pregador. Aí pediu para Abraão, pede para Lázaro ir lá, pedir para meus irmãos melhorar as vidas deles lá, servir a Deus lá, para que eles não venham cair nesse sofrimento onde eu estou. Está entendendo, irmãos? Que desespero. Aqui não aceitava a palavra de Deus para obedecer, para ser salvo, mas lá no inferno queria pregar para os irmãos dele. E Deus, meus irmãos, jamais permitirá. Lá tem Abraão, lá tem o Moisés, lá tem os pregadores, que ele ouça lá. Está entendendo? Jamais Deus ia permitir isso, né? Todos digam glória a Deus. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Aquele que crê em Deus, meus irmãos, alcançará a bênção, alcançará a vitória.
o milagre de Deus. O maior de tudo, meus irmãos, que nós precisamos buscar aqui nesta terra é a salvação da nossa alma. Eu estou pregando aqui para que você se arrependa do seu pecado, arrependa da sua vida errada que você vive e se converta para ir para os céus. Mas eu preciso também viver a minha vida em santidade diante de Deus, para que eu possa, meus irmãos, alcançar a mansão celestial, porque lá não entra pecado. A maioria está achando, meus irmãos, que vai subir de qualquer jeito, mas não vai. Lá não entra pecado. Lá, meus irmãos, tudo que é vaidade não vai entrar lá. Tudo que é vaidade não entra. Glória a Deus. E nós não podemos, meus irmãos, viver na vaidade aqui, porque naquele dia seremos impedidos de entrar nos céus. E a maioria hoje, meus irmãos, está na vaidade tão terrível, que estão vivendo, meus irmãos, vida mundana, vida do mundo, e estão pensando que só cantar, louvar a Deus e estar dentro da igreja vai para o céu. Não é assim não. Precisa viver em espírito e em verdade, precisa guardar a palavra de Deus, ser lavado, remido no sangue do Cordeiro. Amém? Graças a Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe a todos. Deus guarda em nome do Senhor Jesus. Amém. Palmas para Jesus bem forte. Aleluia. Deus abençoe, irmãos internautas. Que a bênção de Deus, a graça de Deus te ajude você a chegar lá um dia.